Acontece hoje na Faculdade de Educação da USP um debate com candidaturas à Prefeitura da capital paulista. E o tema central não poderia ser outro, é educação. Participam, além de alguns candidatos, representantes das candidaturas que auxiliaram na elaboração do programa de governo nessa área específica da educação. Estão confirmados PSB, PSTU, Rede, PCdoB, PCO, PT, PSOL e PSL. A gente conversa agora sobre como será esse debate com os organizadores. A Sônia Krupa, que é do Núcleo de Avaliação Institucional da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, e o Walter de Almeida Costa, que é doutor em Educação, integrante do coletivo Brigada pela Vida. Oi, Walter. Oi, Sônia. É um prazer receber vocês dois aqui, viu? Sejam muito bem-vindos. Queria começar falando um pouquinho com a Sônia, pedindo para ela explicar um pouquinho sobre como vai se dar esse debate, quais os principais temas que vocês imaginam trazer, colocando, inclusive, problemáticas na área da educação aqui em São Paulo. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Thalita. Agradeço o apoio desse momento tão importante para nós, junto com a TVT também, que está fazendo os debates com vários candidatos da Grande São Paulo. Então, é uma iniciativa importante deste núcleo e da Faculdade de Educação da USP, junto com movimentos pela educação na cidade de São Paulo. Todos nós estamos acompanhando, não é, a questão da saúde e a questão da educação, que são duas irmãs no que diz respeito ao direito, à vida, não é? E a educação, obviamente, na cidade de São Paulo, como no Brasil ou no mundo, tem sofrido muito com as questões da Covid, não é? Então, um momento como este, um momento de eleição, de escolha de um governante, é fundamental a gente ter as questões principais que afetam este direito, o direito à educação. Em geral, a gente conversa, Thalita, sobre 3 aspectos quando a gente trabalha com o direito. A questão do acesso, a questão da qualidade e a questão da gestão democrática deste direito. A questão do acesso. A Covid está nos levando a um patamar dos anos 40 do século passado, não é? Este é um tema central. Então, as escolas públicas estão conseguindo acessar cerca de 20% dos seus alunos, se tanto. Algumas delas não passam de 10%. Então, o retorno às aulas, que não será necessariamente igual àquilo que se tinha ao ano passado, deve ser uma preocupação enorme daqueles que querem governar a cidade. Então, a questão do acesso. E esse acesso, obviamente, ele traz consigo um conjunto de políticas. Por exemplo, a questão da segurança alimentar. Essa é uma questão séria, não é? O atual prefeito, na sua candidatura agora para o próximo mandato, tem dito que assegurou a alimentação escolar. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso não foi verdade na cidade de São Paulo. Então, o acesso é uma questão fundamental. Aí a questão da qualidade. E aí nós vamos ver qual qualidade. Qual é a condição que as escolas terão para esta volta? De pessoal, não é verdade? E, mais ainda, as escolas precisam ter uma autonomia relativa para exatamente adequarem um currículo, a sua gestão, ao bairro, ao território onde elas estão. E a gente está vendo no país, mas a gente está vendo no mundo também, que a padronização da escola ela tem sido muito perversa e ela tem sido orientada por avaliações externas que colocam todo o esforço de profissionais da educação, às vezes, por terra, por uma forma de avaliar padronizada que traz um julgamento equivocado daquilo que é a qualidade da educação. Nós estamos vendo também que esse momento da pandemia, então, Thalita, favorece isto. Por quê? Porque a padronização é ótima para produtos, né, altamente cotados no mercado, né, pelo ministro da Educação, da iniciativa privada, da educação à distância, pacotes tecnológicos, que nós temos que discutir. Portanto, qual qualidade nós queremos? E aí a gestão democrática. A gestão democrática ela é um elemento central, porque ela que, obviamente, garante ao cidadão
este direito. Então, democracia quer dizer a gente ter sempre a participação do cidadão no fazer a política. E na escola, a gestão democrática é fundamental. Nós estamos vendo o quê nesse processo todo? Nós estamos vendo a privatização da educação infantil, estimulada pelo próprio Paulo Guedes, não é? E aqui, na cidade de São Paulo, uma ameaça enorme com relação à privatização da educação infantil, não é? Houve uma matrícula nas nuvens, uma matrícula inexistente da educação infantil em creches. A gente está vendo um conveniamento, uma parceria indevida com a iniciativa privada, que inclusive invade o poder legislativo. Nós estamos vendo a privatização da gestão dos céus. Então, os problemas são muito grandes, Thalita, na cidade de São Paulo. Uma cidade enorme, que tem uma rede municipal antiga, que atingiu um patamar de qualidade muito significativo e que a gente não pode perder. Então, o debate essa noite vai visar sobre estas questões centrais. Foi feito um convite por mim, pela Faculdade de Educação, a todos os candidatos, de uma maneira insistente, Thalita, insistente. Inclusive, alguns que dizem que da inexistência de debate, eles não declinaram do convite. Aí como fica? Não é? Então, a democracia breve e a educação é um direito. Já declinaram nos debates na imprensa no geral e agora declinam também desse numa faculdade de educação das mais importantes do país. É uma pena, de fato. Agora, Walter, eu queria que você falasse, você é da Brigada pela Vida, eu queria que você falasse como representante de coletivos, de organização da sociedade civil, o que vocês pretendem levar como questionamento para esse debate? O que é apontado pela sociedade civil como um problema central na área da educação? Acho que é importante frisar que é um conjunto de vários coletivos de organizações populares que estão envolvidos nesse esforço junto com a Faculdade de Educação da USP, né? Nesse trabalho coordenado pela professora Sônia Krupa, que acabou envolvendo essas várias organizações, uma delas é a Brigada pela Vida, mas além da Brigada pela Vida, a gente tem vários outros coletivos. Eu acho que é emblemático que um desses coletivos seja o coletivo Paulo Freire, né, que reúne aí militantes que já têm algumas décadas de engajamento com a luta da educação pública na cidade de São Paulo e que traz no nome essa pessoa que é referência para aqueles que pensam na educação libertária, numa educação comprometida com os interesses populares, né? Ou o coletivo Território das Travessias, ou os coletivos estão ligados a temáticas da territorialidade. Então, são várias organizações que estão dentro do movimento Ocupa a Cidade, né? Comprometidos com a melhoria do debate, qualificação desse debate, para que a população ela tenha conhecimento das propostas desses candidatos e candidatas. E essa é uma estratégia desses movimentos, de fazer com que esses candidatos eles se manifestem. A gente viu na recente história do Brasil o quanto é prejudicial você ter uma eleição em que os candidatos, ou parte deles, eles não dão publicidade para suas ideias e propostas, não participam de debates. E a gente viu, no caso da presidência da República, o que é que deu a eleição de um camarada que fugiu dos debates, não participou de nenhum deles, e hoje está provocando a destruição da educação pública no Brasil, né? Então, para que o mesmo não aconteça na cidade de São Paulo, a cidade mais rica do país, e que nem por isso deixa de ser tão violenta, tão desigual, tão cruel com os mais pobres, os movimentos ligados à educação, que é o caso da Brigada pela Vida, entre esses outros que eu já citei, eles estão promovendo esse debate que vai acontecer hoje, que é fundamental, né? Nós vamos ter a presença, pelo menos, das candidaturas que reconheceram a importância de um convite feito pela Faculdade de Educação da USP, mas não é pouca coisa, né? E desses vários outros coletivos, que também é formado por educadores. Essa é uma iniciativa importante, agora não é a única. Acho que a gente entende que é fundamental
que os coletivos, que os movimentos sociais, que as organizações que atuam na periferia, principalmente, estimulem que haja uma análise muito cuidadosa, não apenas dos programas dos candidatos, mas do histórico desses partidos que esses candidatos representam. Porque há que se fazer o confronto do que está escrito nesses programas, do que é dito pelos candidatos, tanto nesses debates como nos programas eleitorais, da televisão, do rádio, mas que seja considerado o histórico do posicionamento desses candidatos e respectivos partidos nas votações que já aconteceram e que a gente viu quem é quem. Então, o programa é importante, a análise desse programa é importante ouvir o que esses candidatos estão falando, mas tão importante quanto ver o que está escrito nesses programas é verificar ali, ver o histórico, puxar a capivara desses candidatos. Nas principais votações que ocorreram, que diz respeito aos interesses do servidor público, né? Eu vou citar o exemplo, a votação da reforma da Previdência, que aconteceu em São Paulo e no Brasil, você teve lá um quadro que demonstrou os partidos, né, que hoje estão agrupados em coligações, que estão do lado do serviço público, e você tem um conjunto de partidos, e todos eles estão representados em candidaturas, que se posicionaram a favor do serviço público, né? Então, há que se analisar, na prática, o que é que esses partidos fizeram. Até porque, para que não haja uma coisa que nós entendemos que é muito pobre, que empobrece a discussão, quando você individualiza a campanha. Então, não é só os indivíduos candidatos ou candidatas. Eles representam grupos que têm interesses, têm projetos e têm posicionamentos que são evidenciados nas votações. Então, na votação da reforma da Previdência, na votação da PEC, da emenda dos gastos públicos, do teto dos gastos, quem votou no quê? Então, quais partidos votaram a favor dessa PEC? Essa PEC dos gastos, ela não pode ser esquecida, porque ela comprometeu a execução das metas do Plano Nacional de Educação. Então, se a gente teve lá partidos que hoje estão representados nessa eleição que vai acontecer em São Paulo e no país inteiro, que inviabilizaram o Plano Nacional de Educação, e porque, por tabela, também viabilizou que a gente conseguisse a execução das metas do Plano Municipal de Educação de São Paulo, né? Não adianta o camarada falar, a candidata ou candidato falar que vai fazer e acontecer na educação se o partido que ele representa votou a favor do teto dos gastos, votou a favor da reforma da Previdência, do jeito que ela aconteceu, né? Então, a gente precisa estar atento também no histórico dessas candidaturas, dos partidos políticos, para ver quem é quem, né? Porque é uma coisa muito complexa, a gente sabe que não é fácil para o trabalhador eleitor simples fazer essa análise, né? Com toda essa... Mas ela é necessária, porque a gente está sendo vendido, né? Então, há que se... Na questão que coloca de um lado os defensores dos interesses privados, do outro, o serviço público, quem está do lado dos trabalhadores da educação, do serviço público, e quem é contra. E isso extrapola as figuras dos indivíduos, né? Sim. São informações preciosas que realmente a gente precisa ir atrás para entender quem é o candidato, quem é o partido do qual ele faz parte, como coloca o Walter. Deixa eu dar o serviço, então. Olha só, acontece hoje às 8 horas da noite esse debate, vai ter transmissão pelas redes, a gente vai citar uma das redes aqui, duas, na verdade. Tem o facebook.com/naifeusp, tá vendo aí, tá aqui na página, e facebook.com/ocupa a cidade. Então, são duas páginas que transmitirão esse debate hoje às 8 horas da noite com candidatos e candidatas e representantes dessas candidaturas para debater democracia e educação. Sônia, Walter, parabéns pela iniciativa, vou estar acompanhando também
E é isso. Muito obrigada pela participação. E a gente continua discutindo, inclusive, nos próximos dias, educação e democracia e eleições 2020 aqui no Bom para Todos. Obrigada, pessoal. Um abraço para vocês. Boa tarde. Abraço, Thalita. Obrigada. Obrigado, Obrigada, Thalita. muito obrigada. Parabéns, TVT.